Olá, muito Olá. boa tarde, Janine. Boa tarde. Está feliz? Sim, claro, que bom. estou sempre. Ainda bem. Já somos duas, ou três ou quatro, porque os nossos anteriores convidados também Sim, são, sim. sendo que também são muito No felizes, todo. sobretudo no que fazem, Exatamente. e isso é muito importante. Ficou feliz com este resultado? Sim, fiquei muito feliz. Ficou. Sim, sim. Era um projeto, este livro, algo também para o qual andava a poupar a sua energia. Era, sem dúvida. Sim. Sim. Era um projeto, era um objetivo, era mesmo algo que eu queria fazer há algum tempo e depois surgiu a oportunidade perfeita, no timing quase perfeito também e pronto. As e melhores depois coisas foi... na vida acontecem assim, não é? Sim. Ora, muito bem, muitas pessoas que nos estão a ver devem estar curiosas que comecemos já a nossa conversa, porque o tempo é sempre curto, para percebermos então, lá está, as despesas desta nossa felicidade, que afinal não é assim tão cara, não é? Porquê que assume isso, que ser feliz não é caro? Pronto, porque a minha filosofia de vida está quase toda ela assim, condensada aí nesse livro. E as pessoas perguntam-me muito, daí também o título. Estás sempre tão feliz e para ti parece que está sempre tudo bem, como é que fazes isso? E eu resolvi dar um bocadinho da minha receita às pessoas através deste livro, mas também porque achei que havia essa necessidade. Faltava mesmo o livro da grande poupança, um manual. Para os portugueses se guiarem. Não quer dizer que sigam todos os capítulos, mas são 12 capítulos diferentes, completamente diferentes uns dos outros. E que têm estratégias, dicas, sugestões para o dia-a-dia, para o supermercado e para tantos outros sítios onde pode efetivamente poupar à séria. Inclusive, a Janine adianta que podemos poupar num ano até 6.000 euros. Sim, adianto porque... É um número redondinho, é? Bem redondinho. Como é que o podemos fazer e o que é que se passa no nosso comportamento para muitas vezes isso não ser possível? Sim. Esse número, cheguei a esse resultado porque em cada capítulo eu vou dando vários exemplos de poupanças reais, sim, que eu realmente fiz, como por exemplo na parte de conduzir, em que eu própria peguei no carro e primeiro conduzi assim muito à maluca, fiz todas as loucuras que podia fazer, acelerando muito bem. e fazendo aquilo que não se deve fazer, que estão aí as dicas no livro, e depois fiz tudo muito certinho e então coloquei aí qual foi a minha média fazendo muito bem. uma velocidade e depois fazendo outra e utilizando certos truques. Temos então aqui o poupar, como a Janine nos vai explicando, de várias áreas da nossa vida. Sim. O poupar no supermercado, em casa, no automóvel, como está a falar, nas viagens, nos seguros, na saúde e no bem-estar, na cozinha, com crianças. Talvez aqui pudesse-nos dar também uma estratégia, uma dica que ainda ninguém tenha focado, porque às vezes vai-se falando, obviamente, e aqui também o nosso programa, poupar no supermercado. Como é que podemos de facto poupar? Bem, o poupar no supermercado é assim o capítulo longo. E é aquele que os portugueses mais perguntam, porque eu também tenho um blog e as pessoas estão sempre a perguntar no blog ajude-me, eu preciso poupar no supermercado. Esta é sempre a primeira preocupação. Até porque é onde as famílias de facto também gastam mais, não é? Sim, e pronto, e vendo bem, são os bens essenciais. Como é óbvio. E é óbvio que é a maior preocupação. Mas dentro dos bens essenciais às vezes já há lá umas bolachinhas também caem, não é? O que fazer? Como não ceder? Há pouco tempo um amigo dizia-me assim, olha, os cornetos estão com 50% de desconto. E eu disse, olha, mas tu não precisas disso para sobreviver. E ele, preciso. Pois, lá está, tem a ver com as nossas prioridades, não é? Sim. Mas uma dica que eu posso dar muito simples, a lista de compras, por exemplo. Levar uma lista de compras, isto é obrigatório, porque aí eu vou comprar tudo o que realmente preciso, não vou comprar o que não é necessário, não vou perder tanto tempo à procura nas prateleiras e a pensar o que é que eu queria mesmo, o que é que eu vim cá buscar e depois até levo uma coisa que não precisava. Lá está, é seguir a lista. Siga aqui a estratégia. Uma delas, porque o livro, vocês têm mesmo de ter este livro, obviamente, temos também o passatempo para si, portanto não saia do seu lugar. De qualquer maneira, é seguir a lista. Uma delas, uma das dicas essenciais. Com as crianças. É possível poupar? É que é muito difícil resistir. Sim, claro que sim. Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e um de 13 meses. Muitos parabéns. Obrigada. Para já... Como é que lhes incute também isso, não é? Sim. E como é que consegue poupar com eles? Sim, para começar, o meu mais velho já tem perfeita noção do valor do dinheiro que eu fui sempre explicando quando ele, mas eu quero isto. E eu dizia-lhe, mas é muito caro. Ele muito pequenino, o que é isso de ser caro? Sim. Eu expliquei-lhe logo, estás a ver quando tu tens para a escola e não podes estar o dia todo com a mamã tem que ir ganhar dinheiro para depois podermos comer, termos uma casa como temos.
e ir explicando estas coisas. Ou seja, o princípio da valorização. É isso mesmo, sim. Não é que a Janine coloca aqui, que é muito importante. Sim, é muito importante, sem começar dúvida. logo a poupar. Mas vai mais longe, aproveitar os saldos para os bebés e para as mamãs. Claro, pois, sim. com certeza. Não é? Aproveitar aqueles tempos sim, bons, há sempre muita coisa para comprar. Sim, ele tem 5 anos, eu já sei que para o ano, no verão, ele vai vestir possivelmente o 6-7. Compro logo as blusas que estão em saldos este ano para ele usar o ano que vem e tem dado um resultado. É espetacular. Fantástico. Portanto, palavra de ordem, 5 estrelas. Antecipação. Vou já colocar no meu menu de mamã também, que tenho que pensar nestas coisas. Poupar nas férias, poupar nos seguros, enfim. Estratégias que muitas vezes também as pessoas acabam por não ter noção de que o podem até fazer, não é? Porque poupar nas férias, as pessoas normalmente trabalham para depois gastar nas férias, não é? Como é que é possível? Sim. Depois tem a ver com qual o objetivo das férias, o que é que eu pretendo mesmo. Mas há muitas formas, desde procurar, por exemplo, atividades gratuitas durante as minhas férias, verificar na questão de, por exemplo, se vai ficar alojado num hotel, o regime alimentar que vou escolher. Tenho que ver depois o que é que eu pretendo fazer. Sou uma pessoa que gosto de ficar sempre no hotel, gosto de ir passear durante o dia, mas à noite gosto de estar no hotel e escolher depois o regime de alimentação de acordo com isso. Janine, é isso. Sobretudo um livro também de consciencialização, não é? É isso mesmo. E de percebermos também quem somos, quais são os nossos hábitos. Sem dúvida. E de facto também até muitas vezes um puxão de orelhas aqui ou acolá nós próprios, não é? Porque devemos aperceber de muitas coisas. Para elas, o que é que diria que muitas vezes é mais difícil de poupar? Tem a ver com isto porque tem um capítulo também na poupança de bem-estar, de lazer, de beleza. Sim. Também há muitas coisas que nós podemos fazer, por exemplo, em casa. Há coisas que se podem fazer em casa em vez de fazermos fora, sim. Nomeadamente, isto não dá para toda a gente, mas, por exemplo, a manicure é uma possibilidade. A própria da depilação é outra possibilidade também. Essas coisas, formas que se pode fazer em casa, não é? E perfeitas quase, não é? É mesmo assim. Tudo evoluiu. E para eles, o que é que diria? Para eles, em termos de bem-estar também. O que quiser. Que acha que os seus amigos ou os homens normalmente se preocupam mais? Sim. Os homens hoje em dia preocupam-se muito com a moda. Também se preocupam, claramente. E o que fazer então? Uma das dicas, por exemplo, comprar na internet, através de internet. Compensa? Compensa muito, sim. Eu no livro também partilho alguns dos sites, aqueles que eu mais utilizo e pronto. E acaba por ter resultados fantásticos, não é? Sim, porque há muitos sites hoje em dia que são de escoamento de estoque e nós conseguimos, aqui é um bocadinho o conceito do frugal chic, em que conseguimos andar muito bem. Pelo preço de feira, completamente diferente, assim. não é? Completamente diferente. Fala também de reciclar, de facto poupar também com pouco dinheiro, de criar um fundo de emergência, enfim. É um livro muito especial. Muitos parabéns. Obrigada. Esperou bem, até porque para termos este resultado agora, ainda bem também que o fez neste tempo, que tem aqui uma panóplia muito grande, não é? De áreas para também nos inspirarmos. Muito obrigada, tudo bom para si e para a sua família. Obrigada. Igualmente. Grande beijinho. Beijinho, obrigada.